Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muita aprendizado. Pessoal que for acompanhar pela internet depois, esses QR Codes, ou então é só colocar o nome canal Transmutação Renato, aí está lá no YouTube. Depois esse evangelho também vai ser publicado lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Foi esse? E tem um: fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Esse evangelho, ele é interessante, especialmente quando a gente pensa qual é o sentido real da vida, por que nós estamos aqui. E o Espiritismo, ele tem esse caráter tríplice: ele é filosofia, ele é ciência e ele é religião. E o aspecto filosófico é isso: é o conhece a ti mesmo, saber quem eu sou, saber quem você é, para que a gente possa desempenhar da melhor maneira possível o nosso papel. E antes de tudo, como diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Para amar a Deus sobre todas as coisas, é compreender que Deus existe. A primeira coisa de tudo na vida é: Deus existe? É a primeira pergunta, uma das primeiras lá do Livro dos Espíritos. Deus existe? Partindo da ideia de que Deus existe, que ela se torna uma compreensão, não apenas uma ideia. Aí vem a finalidade, né? Para que eu estou aqui? É o filosófico. E nós temos compreendido que estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Mas, Renato, o Evangelho é fazer o bem sem ostentação. É que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É que a pessoa que faz as coisas para ser elogiada pelos homens já recebeu a sua paga. Mas quem faz as coisas, até o que passa em segredo, ou seja, que os outros não sabem, Deus recompensa. O que é que tem a ver começar o Evangelho falando do amar a Deus sobre todas as coisas, falando da compreensão de que Deus existe, e falando do caráter filosófico do Espiritismo, e falando dessa filosofia aplicada à vida, e falando que o nosso papel está aqui em aprender. Aí é que está a grande questão, porque há o problema do egoísmo e do egocentrismo que nos faz, ao invés de compreendermos o nosso papel
e que somos subordinados a Deus, nós queremos muitas vezes ser o próprio Deus. Então, com relação ao aprendizado, por exemplo, tem alguém que a gente quer sempre agradar, fora os outros, é a gente mesmo. Então, o aprendizado, se a finalidade da vida é aprender, muitas vezes a gente está fazendo para agradar os outros, mas antes de tudo para agradar a gente mesmo. E na verdade era para a gente estar fazendo tudo para agradar a Deus. Renato, mas de novo, mão esquerda, mão direita, tá vendo? É você fazer para querer se auto-agradar. E qual é o problema que tem, Renato? Se aprender não é uma coisa tão boa. Um dos problemas, sabe o que é? Vou contar aqui o que a gente deve passar, e quase todo mundo já viu, ou está vendo por aí. Chamam capacitismo. O que é isso? É a gente acreditar que as pessoas só são úteis quando elas são capazes. E o que é a capacidade? É a capacidade que a gente, não Deus, olha aí, ó, como a gente quer se colocar no lugar de Deus, vê. É o capaz, é o útil para nós. E a partir do momento em que a gente trabalha dessa forma, a gente tende a ser discriminatório, porque a gente discrimina o idoso quando acha que ele é inútil, o demente quando acha que ele é inútil, o deficiente quando acha que ele é inútil. Por quê? Capacitismo. A gente acha que ele não é capaz para quem? Para nós. A gente não considera o papel de uma encarnação em que a gente está vivendo, porque por desígnio de Deus, projetado um conjunto de relações num ambiente em que a gente vai ter a possibilidade de ser melhor do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Então, a depender do aprendizado que a gente tem que passar, Deus pode nos reencarnar como pessoas física e mentalmente neste plano incapazes para os homens, mas capazes de aprender para com Deus. É difícil, é um dos pontos mais difíceis que a gente tem para com os outros e para conosco, quando a gente chega numa noção de incapacidade também. A pessoa diz logo, eu preferia morrer a depender dos outros, ficar pela mão dos outros. Mas qual é o aprendizado que tem ali? Não seu para com você, porque você acha que não aprende mais nada. Não seu para com sua mãe. Imagina algumas mães com filhos com alto grau de autismo, que ele nem fala. Não é uma coisa para agradar a mãe, nem o pai, nem a ele. Às vezes ele não fala. Para nós é como se ele não estivesse aprendendo nada. Outro dia eu vi uma senhora com uma filha que teve aquela microcefalia, com uma cabeça imensa, quase maior do que o corpo, e a mãe cuidando daquela menina, não sei quantos anos. Não fala, não se move. Quantas vezes a gente não já pensou e não já ouviu gente dizer assim: meu Deus, por que o Senhor não tira logo? É um trabalho para ela e é um trabalho para a família.
Quantas pessoas no plano espiritual não vêm com karmas e programações escolhidas de terem filhos com deficiência, e quando chega na hora não querem, ou na hora querem e depois se arrependem, porque não consideram, não conseguem compreender o aprendizado para eles e para aquele espírito preso naquele corpo, momentaneamente inválido, momentaneamente, falando de Deus. Para a matéria, aquela pessoa é inválida para sempre, né? O tempo de uma encarnação, para nós é o para sempre, mas para Deus, o para sempre é infinito. O espírito pousa um tempo na demência do idoso, ele pousa um tempo na demência de um inválido, mas depois ele se liberta. E o tempo de aprendizado para com ele e com Deus, principalmente questão de paciência, tolerância. Já pensou alguém, estão falando muito aí na mídia, mas toda a vida teve, que está se sentindo muito poderoso, que pode prender, bater, matar, pode fazer o que quer, com quem quer, na hora que quer, um puro tirano, uma tirana. Aí Deus vai reencarnar aquela pessoa numa situação em que ele depende totalmente de tudo, para as mínimas coisas. Às vezes passou 20 anos numa encarnação sadio fisicamente e mentalmente, fazendo tudo que era, que a gente chama de ruim contra os outros, porque ele achava que podia, que achava que era Deus, porque ninguém era capaz de tirar ele do poder, ela do poder. Mata, estupra, bate, prende, mente, capacidade de manipulação, capacidade de articulação. Aí Deus vai e coloca, não confia em ninguém. Todo mundo ele tem medo de matá-lo, prejudicá-la. Quer dizer, ele não compreende que existe um Deus que é maior, a quem ele tem que agradar, a quem ele tem que servir. Ele é o Deus, ela é a deusa, faz o que quer, porque pode, porque acha que pode, porque aquela encarnação, aquele momento da existência em que ele está no auge do dinheiro e do poder, ele acha que pode tudo, mas ele acha que a vida acaba ali. Aí Deus às vezes coloca ele para pensar no cantinho. O cantinho de pensar às vezes é uma encarnação todinha doente, dependendo do amor e da confiança dos outros. Uma pessoa que está ali não para ser punido, mas para entender que ele tinha que confiar nas pessoas também, que ele tinha que confiar em Deus, que ele não era Deus, e que não era todo mundo que estava ali para acabar com ele, não, que as pessoas não só são ruins, não, que ele achava isso, todo mundo é ruim, ninguém presta, todo mundo é falso, então eu bato, eu mato, eu só confio em mim, meu amigo é meu dinheiro, eu sou capaz. O capacitismo em alto grau gera o veneno da autossuficiência. Ele acha que ele pode tudo, ela pode tudo, porque tem saúde física e mental para os homens, porque tem dinheiro, porque tem cargo, porque tem poder, porque ninguém tem coragem de enfrentar ele. Na vida material, aí Deus já dá 4 presentes para esse tipo de gente, quando a gente está nesse nível. Qualquer um pode ficar assim. Ele dá dor,
velhice, doença e morte na encarnação. Por mais poderoso que seja ele ou ela, por mais dinheiro que tenha, não consegue evitar nem dor, nem velhice, nem doença, nem morte. E às vezes passa por esses momentos de dor, velhice, doença e morte com muita revolta, porque não pode estar pelas mãos dos outros, mas os outros que ele pensa, o primeiro outro é Deus, que ele não quer aceitar nem compreende a existência de Deus. Ele não pode depender de nada nem de ninguém, não pode. E tem muito espírita que às vezes eu penso que ele quer saber de tudo, resolver tudo, quando quem sabe de tudo e resolve tudo é apenas Deus. É isso. Fazer o bem sem ostentação. Aquele que faz para agradar os homens, lembrando que você é homem ou mulher, é um dos que está se agradando, auto-agradando, e não a Deus, gera um monte de problema. Um dos problemas é o veneno da autossuficiência, porque acha que consegue manipular os homens e mulheres. Então você acha que consegue tudo porque você é um bom manipulador. O outro problema é o capacitismo, que a metralhadora que a gente atira nos outros, uma hora ela vira e pega na gente. Então para que Deus não tira esse idoso demente, para só sofrendo aí em cima de uma cama? Para que ele não tira essa menina que nasceu, que não tem nenhum discernimento, essa criança com uma hidrocefalia alta, esse que tem um autismo muito profundo, esse que nasce com um problema mental, que não tem cura na vida material? Para que Deus deixa esse sacrifício dentro da família, né? Porque você só quer ver que a pessoa esteja aprendendo, seja capaz aos seus próprios olhos. Você não sabe o que é aquela pessoa está aprendendo aos olhos de Deus. E aí a gente pensa, dá muita vontade de apoiar a eutanásia, né? Que a pessoa poder contratar o fim da própria vida quando não tem mais o que aprender e Deus não tira, né? A gente quer fazer para as próprias mãos. Meu Deus, para que ficar inválido em cima de uma cama? Né? Assim não se pergunta? Quem nunca se perguntou quando vê um idoso em demência? Sério, vocês nunca pensaram isso? Quem não tem medo de não ficar demente? Sério, vocês não têm? Quem pode evitar? Só Deus. Quanta gente reza todo dia: oh meu Deus, quando for hora de eu morrer, já que não tem jeito, que seja assim de uma vez, pei bufo, que eu vá dormir e amanheça morto. Mas não é como a gente quer. Se a gente compreendesse de verdade que existe Deus e amasse Deus sobre todas as coisas, porque quem ama liberta para ele fazer o que ele quiser. A gente não dizia isso. O nosso maior trabalho seria compreender e cumprir a vontade de Deus, conforme ela fosse. Mas cumprir a vontade de Deus conforme Deus queira não nos agrada, então a gente não aceita. Não aceita. Poxa, eu era tão bonita, tão gostosa, e agora eu estou velho. Não chama mais atenção. Bom, Tá. Aí aquele homem era tão inteligente, agora está com o alemão, Alzheimer.
sabe nem escrever, não sabe mais ler. E aí fica, meu Deus, por que não tira? Como é que pode? Um tão inteligente, não fala mais, não entende, virou criança, não sabe nem ir para o banheiro só. Por que Deus não tira? Por que Deus não tira? Porque a gente não quer ver nada que espelhe para nós as nossas próprias limitações. A gente não quer compreender que Deus está acima de nós, porque isso revela uma grande parte da nossa própria incapacidade, e isso faz a gente ser capacitista, ou seja, ter preconceito com quem tem limites, inclusive quando o limite tem a ver conosco. Nós não queremos ter limites, porque isso não vai agradar aos outros e nem vai agradar a nós. Está vendo a nossa preocupação? Não é a preocupação de agradar a Deus, é agradar a gente ou aos outros, a gente ou aos outros. A gente tem que mostrar capacidade para a gente ou para os outros. Se a gente não está aprendendo e entendendo que está aprendendo, então para nós não estamos aprendendo, então é melhor morrer, achando que morrer vai resolver. É duro, é um negócio que você só entende melhor quando você está vivendo, quando você tem um idoso na família com demência, quando você tem jovens com doenças que tornaram elas para o plano físico incapazes para sempre. Que a pessoa tem vontade que a pessoa morra, e a pessoa que é de ficar incapaz pede a Deus para morrer, ou não? Pode até não dizer, mas pense, Jesus disse: eu venho para julgar até os seus pensamentos. Você não, mas Jesus julga. Claro, ele é a ele que compete isso. Não julguei você, mas Jesus sim, ele está com a espada na mão. E não adianta se lamentar, a gente pensa assim isso. Não adianta lutar contra isso, a gente pensa isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver que a gente pensa isso. É uma conversa nossa para com Deus. Senhor, eu estou com um grande problema chamado capacitismo. Eu só quero viver sendo autoagradado ou agradando aos outros, que é codependência. Eu só entendo que a vida de aprendizado é aprendizado quando eu vejo alguém aprendendo ou quando eu me vejo aprendendo. Se eu não ver isso, não serve. Mate, Senhor. Então a primeira coisa é, sem julgar e nem condenar, é enxergar em si quando isso existe e falar com Deus sobre. Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, eu estou com a doença da autossuficiência. Eu não quero depender do Senhor, eu só quero depender de mim, do meu chefe, do meu cliente, do meu filho. Na prática é isso, porque na real era para dizer: eu dependo do Senhor para tudo, faça como o Senhor quiser. Vai ter momento de alegria e momento de dor, vai ter momento em que eu vou sentir o vento e sentir prazer com o vento, e vai ter um tempo que o vento vai passar e eu vou sentir um pouco de calor. Esse pouco de calor eu posso estar incapaz fisicamente por 30 anos, mas o que são 30 anos para a eternidade do espírito imortal? Emmanuel, ainda no livro Há 2000 anos, ele falava isso, né? O que são, Senhor, 2000 anos para a eternidade?
O que são 30 anos de invalidez para um espírito imortal no aprendizado da existência? Mas a gente não aceita, porque a gente não quer aprendizado de existência. Esse aprendizado tem a ver com você e Deus, a gente quer a ver conosco, a gente quer que seja só o nosso aprendizado. A gente não quer ficar incapaz, nem doente, nem inválido, nem um dia. Porque aprendizado é só o que a gente vê. Não tem aprendizado para mostrar para Deus. A gente se revolta, se entristece, se angustia, se desespera, simplesmente porque não cumpre o primeiro mandamento. Não ama a Deus sobre todas as coisas, não deixa Ele livre para fazer com a nossa vida o que Ele quiser, porque nós estaremos aprendendo de verdade para nós e para Ele. Mas a gente está preocupado com aprender para a gente ver. Então, por que a sociedade é velhofóbica? Porque você é velhofóbico, porque eu sou. Primeira coisa. E aí, primeira coisa que você tem que fazer é ver. Não é dizer isso é bom ou ruim. Tem dentro de você, primeira coisa, tem ou não tem? Você tem que olhar para si e ver. Meu pai saiu do hospital agora, né? Anteontem. Aí eu lembro que eu pensei assim, rapaz, ninguém quer conversa com o velho não. É muito comum as pessoas dizerem isso, mas é uma frase que tem a ver com o capacitismo. A pessoa acha que o idoso demente, né? Tem demência, é incapaz. Para nós é, mas para Deus não. Para nós é uma incapacidade. Para Deus pode ser um cantinho, às vezes de karmas, de outras encarnações, ou coisas que você construiu nessa. Você querendo ser Deus a vida toda, e Deus disse, você não é Deus, vou lhe parar para você ver como não é, tá? Porque às vezes a gente acha que só está aprendendo alguma coisa se a gente estiver no rastro, né? Correndo para lá e para cá. Quanta gente, eu vi uma senhora de 91 anos, que ela mora dentro de Transatlântico, ela vive, pega uma viagem, aí ela pega, termina um, ela entra no outro, e a viver é isso, é ir para lá e para cá, e para lá e para cá. Isso é a mostra de capacidade, não é uma crítica. A gente não sabe o que é. A pergunta que a gente está fazendo é se ela está fazendo isso para ela ou para Deus. Para mostrar aos outros a capacidade, ou quer ser capaz e aprender para Deus? Porque para Deus a gente aprende na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Para Deus a gente aprende andando e parado. Muitas vezes aprende mais parado do que andando. Quanta gente que quando não tem televisão, quando a internet acaba, falta luz, a pessoa fica doida. Ou que está sem internet, sem televisão e não pode sair de casa. Fica doido, tem não? Quem acha que viver tem que estar andando para cima e para baixo. Porque a preocupação dela é aprender coisas para ela, mas para Deus, muitas vezes, ficar no nosso cantinho é um exercício profundo de paciência, de tolerância, de submissão à vontade de Deus. Mas a gente não quer. A gente acha que só é vida se quer andar para lá e para cá. Ô mulher, agora quando eu estava aqui meio estressada, pegava o ônibus, ia para o centro e andava no centro e não sei o que. Vi muita gente falar isso. Aí agora eu não posso mais ir para o centro aqui dentro de casa. O aprendizado seu corpo não pode. Por isso tem que ser doloroso. Você está preocupada com o seu aprendizado para você, ou com o seu aprendizado para Deus que vai refletir em você?
Porque para Deus, de novo, você aprende andando e para. Quando você lê o Tao Te Ching, que é do Lao Tse, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele falava do poder do não agir. Muitas vezes você tem que ficar parado. Parado. Quando eu falo às vezes para as pessoas que eu tenho meditado 30 minutos diariamente, muita gente fica extremamente impressionada, assim, como é que pode? Eu não consigo. Eu já vi pessoas que hoje estão em mosteiros, viraram freiras. Ela entende que só aprende fazendo as coisas. Ela foi para lá ser freira para ficar cuidando de pessoas. É louvável, mas ela dizia: parar, Renato, e meditar, eu não consigo. Então, como eu não consigo, eu só sei entender que eu estou sendo útil se eu estiver fazendo alguma coisa para alguém. É tipo viciado em caridade. É meio isso. Às vezes, quando era mais jovem, era trabalhando, cuidando de filho, aí os filhos crescem, aí se aposenta, aí diz: eu não vou ficar sem fazer nada. Eu ficar sem fazer nada, eu vou morrer. Mas vai morrer de todo jeito. Mas a pessoa não sabe estar bem aprendendo para Deus. Tem que ser para ela ver. E para ela ver, tem que estar fazendo um monte de coisa, como que tivesse ainda construindo um currículo. Olha, eu ajudei tantas mil pessoas. Na verdade, diz que está fazendo para Deus, mas na verdade, se for bem sincero, muitas vezes pode estar fazendo para agradar a si, porque é a única forma que ela consegue ver utilidade e aprendizado para ela é fazendo alguma coisa para si e para os outros. Às vezes não entende quando Deus diz: pare e fique bem quietinho. Aí às vezes esse momento só vai acontecer quando a pessoa perde o emprego, quando a pessoa fica doente. Fica lá. Tem gente que foge da dor viciado em remédio para dor. Começa com remédio para dor, depois é remédio para dormir. Porque quando a dor toca na alma, a pessoa não quer tomar remédio para dormir, vai esquecer. Tem os que usam remédio, e tem gente que usa droga mesmo, lícita, como álcool ou drogas ilícitas, porque não quer dor. Mas muitas vezes a dor faz parte do aprendizado para com Deus, para moldar o seu espírito. Aí você chega no hospital e a pessoa está lá, doente, e porque está acamada ainda pega uma escária, ó. Ah, tô medonha, né? Tá rindo que não é contigo, né, Renato? Mas eu vi no hospital, do lado do meu pai tinha um cara mais jovem que meu pai, 35 anos, problema de diabetes e um problema no joelho. A esposa dele dizendo que quando ele era bom, era só negócio de promiscuidade, cachaça e não sei o que. Aí a diabetes lá em cima, um problema no joelho, não pode. O homem só deitado, uma semana deitado. Não, aqui tá bom, tem café, almoço e janta, meu filho, tem almoço grátis. Tem café, almoço e janta. Quando tem vontade de ir no banheiro, a menina liga para as técnicas, ela vem limpar, não sei o que. Aí apareceu o quê? Domingo passado, uma dorzinha. Aí a menina, quando foi lavar, disse: não, tá só um pouco descascado. Aí minha mãe, quando chegou lá, agora estava com 2 escaras desse tamanho assim nas costas. Há uns 20 anos atrás, meu pai já era diabético. Aí eu passei lá no hospital das clínicas ali, tratamento de diabetes. Tinha um cara gritando lá, quando a mulher abriu um pano assim, era um escária que o cara tinha aqui na bacia, estava no osso.
Ai, 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 o osso da bacia você via assim, ó. É isso, a vida não só tem prazer, não. Mas de novo, se for para com você, meu irmão, ó, você dizer eu quero é morrer para viver na situação dessa, porque você quer um aprendizado para você, mas se a tua conversa for com Deus é diferente. Ter um envelhecimento sereno, ter uma vida serena, mas só tem vida serena quem trabalha e vive em função de Deus. Ela disse assim, fazer o bem, mas o problema é que às vezes Deus te coloca sem você poder fazer nada, e você acha que está inútil, de novo, capacitismo, mas você está útil, aprendendo e conversando com Deus. É aí que é a questão. Muitas vezes você não vai poder fazer, porque Ele quer te mostrar que às vezes você estava fazendo as coisas para mostrar para você mesmo. Ele quer você um espírito melhor, que aprende para Ele, fazendo para você ou para os outros, ou não. Nós não só somos úteis quando estamos fazendo utilidades para os outros. Para Deus nós somos úteis sempre, porque Ele nos criou para aprender. Nos criou para sermos melhores do que nós mesmos, a cada dia. É a única coisa que liberta, é realmente Deus. Compreender que Deus existe. Entregar a sua vida e as suas vontades a Deus. Fazer a sua parte quando Deus lhe permitir. E ficar calado quando Deus quiser. Sentir prazer quando Deus lhe permitir. E sentir dor e aprender quando Deus entender que você só vai aprender com dor. Isso é resiliência. Não na hora da dor, não, vou beber, vou tomar um remédio para eu dormir, eu vou. Meu irmão, vai aprender. Você aprende no prazer e na dor, se for para Deus. Mas para você, você não gosta de dor, então gostoso é se lombrar ou morrer, porque se lombrar é meio que morrer, né? Você sai de você vai no sistema nervoso central com a droga para dormir ou para se lombrar, ficar vendo coisas, vendo cãozinho. É alienante. Alienar vem de alhear, se é você ficar alheio a você está fora. É duro porque quando eu olho os idosos, quando eu olho meu pai, quando eu olho as pessoas, eu vejo o tanto de capacitismo que tem dentro de mim, porque eu quero que ele ande, fale, faça as coisas, esteja aprendendo para mim, entende? Isso é uma prova do afastamento da presença de Deus. E a gente tem que estar toda hora vigilante, né? Orar e vigiar para prestar atenção quando a cabeça da gente entra nessas, de querer que a vida seja como a gente quer, de querer que as pessoas aprendam para a gente ver, de querer que a gente esteja aprendendo ou fazendo currículo toda a vida para a gente se sentir bem, ao invés de estar fazendo as coisas para a honra e a glória de Deus. É o livre-arbítrio submetido à vontade de Deus, fazer o que Deus quer para a honra e glória dele. Se não pensar assim, você vive em desespero, porque a vida vez por outra vai te deixar na cama. Eu andando no patinete, beleza, e o dia que eu estava bem devagarzinho, levei uma queda, quebrei o ombro, passei uns 6 meses sem andar.
no patinete. Depois, um bocado de tempo, fisioterapia, pilates, dor. Uma época eu estava numa boa, uma rotina legal, de hora de estudar, hora de ir para pegar a bicicleta e a beira-mar, não sei o que. Aí um dia eu fui dar uma puxada aqui na cadeira do meu pai, eu caí sentado e fraturei uma vértebra da coluna. Não aconteceu nada com ele, comigo eu fraturei uma vértebra. Foi outra época de mais 6 meses. Outra época eu treinando aqui, cantar começa. Alergia, rouco, não pode. Em falar no centro, aí o cara fica doente. Fazer o quê? Cirurgia, tirei nó. É assim a vida. Não só é vento não, é calor também. Mas de novo, se for para mim, eu me revolto, porque eu só quero gostoso. Entendeu? Você não quer comer uma carne assada insossa, quer? Aí quer o sal. Ah, o bom é a proteína, mas você quer o sal. Você não quer comer um queijo que não seja salgado, você não gosta daquele queijo que é sem gosto. Não é isso? O pessoal não gosta. Não é o nome daquele queijo que sem gosto? Que não tem sal, que o pessoal usa para a saúde, né? Como é o nome? Ricota, né? Não quer, você não quer, não é ruim, não tem sal. Ninguém gosta. O pessoal gosta de queijo com sal. A gente gosta de sal. E é o que é ruim para nossa hipertensão. A gente gosta de sal. Quem é que quer comer um doce de leite sem açúcar? É ricota. Você gosta do açúcar. Mas o doce de leite sem o açúcar é um ricota. Nem tem sal nem açúcar. Você não gosta, você gosta do docinho, bem docinho. Ou seja, com a ruma de açuquinha. A pessoa, não é lógico, a pessoa morre de dizer que um copo de refrigerante, a 50% ali é açúcar puro, grosso. Mas você quando vê assim uma Coca-Cola, chega a sobra. Não? Se tiver com a barriga cheia, melhor. Porque você não quer agradar a Deus. Se você quisesse agradar a Deus, você pensava, esse corpo não é meu. Eu tenho que cuidar dele para Deus, e aí eu me beneficio com isso. Mas não é, hora que uma vez eu posso. Não é não? Nesse momento, como quem diz, dá uma pausa em Deus. Deus, pausa. Eu tomo a Coca-Cola, depois eu te despauso, aí o senhor volta. Agora rato meio. Ô senhor, me perdoe. Rato meio. Aí você dá uma pausa em Deus, entendeu? Assim, sabe? Você chama Deus para a sua vida quando precisa. E toda vez que você quer ter um prazer, que vê que Deus não vai botar prazer, a lição é com dor, aí você dá uma pausa em Deus. Aí quando vê que não deu para resolver com a pausa em Deus, você se revolta. Contra a vida e contra Deus. Não pode ser contra outra coisa. Então é um evangelho que se repete o texto, mas a mensagem nunca se repete. Nunca se repete. Porque a vida está andando para nós. Nós estamos envelhecendo. Os nossos entes queridos estão envelhecendo, estão adoecendo. Novas pessoas estão nascendo, umas com saúde, discernimento, outras não. Vez por outra a gente está se contrastando com o pensamento de por que Deus permite aquilo, por que Deus permite que um filho morra antes dos pais, por que Ele permite que uma moça foi cheirar um pouco de pimenta e ficou inválida em cima de uma cama, inválida materialmente, para nós vermos, talvez para ela ver, mas o aprendizado dela com Deus é outra conversa. Tudo é diferente quando a gente entende que acima de nós realmente e em tudo que acontece está Deus.
que o nosso aprendizado é para com Deus, não é para conosco. E quando a gente entende isso, a gente só melhora quando a gente para e deixa de se julgar e se condenar. Quando a gente olha para a gente e vê o que é que tem dentro da gente, se a gente realmente pensa essas coisas. A gente tem que ver o que a gente pensa. Lembrei de uma época, tinha uma menina que hoje ela é até famosa. Ela brincava com meus sobrinhos, aí tava tudo cantando, né? Os meninos brincando lá e tal. Aí do nada, ela tinha assim seus 8 anos, um pouco de discernimento, já era uma mocinha, né? 8, 9 anos. Aí diz aí, Ana, ela, quando eu vi aquele barulho, ó, no meio do menino, tudo brincando num quarto, ainda aquele barulho, era um pum. Aí todo mundo ficou olhando para ela. Aí ela olhou assim bem sério e disse: Vale, vocês não fazem isso também não? Eu achei engraçado assim que ela não saiu do salto nenhuma vez, entendeu? Vocês não fazem isso não. Aí ela deu um pum, pá, na sala, aí o pessoal viu, aí começaram a vaiar, né? Aí ela, bem sério e tranquila: Vale, vocês não fazem isso também não? Ela olhou assim tão tranquila que eu me encabularam. Veja que ali ela não está dizendo que o que ela fez é certo, nem está dizendo que é errado, está dizendo que aconteceu, o que acontece, não está dizendo que ela vai fazer de novo. Está aí, ó, hoje é uma menina famosa, famosíssima. Tudo passou. É o caso. Se você tem esses pensamentos de capacitismo, se você não quer envelhecer, se você não aceita quando alguém tem demência, ou quando você começa a ter Alzheimer, se você pensa logo em morrer, ou que a pessoa morra, ou que você morra, não é o momento de dizer que, como essa menina, isso acontece, você tem que ver em você. É danado para a gente querer dizer que só quem pensa essas coisas são os outros. E como é que a gente vai melhorar se a gente não quer ver o que a gente mesmo é? Como a gente está, o que a gente está pensando. Não se condene, não se julgue, só quem pode julgar é Deus. Mas se enxergue. Você pensa isso, fale com Deus. Veja, você é capacitista? Você acha que só é útil a alguém se tiver aprendendo para si e para os outros neste plano? Ou você é uma pessoa que entende que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, e que está sempre trabalhando no seu aprendizado e no seu bem, você estando capacitado e útil para o mundo material ou não? Isso você tem que ter, essa honestidade absoluta para consigo e para com Deus, para você ver que você também tem limites, tem dificuldade. De novo, ver que você pensa isso não quer dizer igual essa menina, que ela vai fazer de novo, que ela acha que é certo, que ela acha que é bonito. Não, mas acontece. Eu vi uma obra, a primeira obra do Ocidente que trabalha com pessoa que eles chamam de cuidados paliativos, né? Que é quando a pessoa não tem o que fazer, pode morrer daqui a 1 minuto ou daqui a 30 anos, mas não tem o que fazer. E acho que era a professora Elizabeth Kubler-Ross, ela entrevistava pessoas que estavam nessa situação e pessoas que eram acompanhantes de pessoa que está em estado de cuidados paliativos. Não é terminal, porque você não sabe quanto tempo vai durar. Como ela dizia, pode durar 30 minutos ou 30 anos e ser cuidado paliativo. Meu pai, por exemplo, ele tem mais de 8 anos completamente acamado. É cuidados paliativos, não tem voltar. Você não vai voltar a andar, você não vai voltar a falar. Pelo contrário, as funções vão reduzindo. Então, ela perguntou
perguntava, fazia entrevistas com pessoas que estavam lúcidas e com acompanhantes. Muitos acompanhantes do livro falavam assim, que se culpava muito porque desejava que a pessoa, que era a mãe, que era o pai, morresse. Não falava, estava ali com todo cuidado, mas tinha que passar 24 horas por dia com aquela pessoa assim, já estava 5, 6 anos ali. A pessoa, sabe, ao invés de você julgar ou condenar, primeiro você tem que ver se aquilo não acontece com você na mesma situação. E conversar com Deus, por que está acontecendo? Porque provavelmente é porque você quer ver o aprendizado para você. E não pensa que aquele aprendizado tem a ver com o aprendizado para com Deus. Se você não aceita nesse seu ente querido, por que você vai aceitar quando acontecer com você? Não vai. Você vai ficar muito louco, com medo de ter demência e perder o pouco de vida lúcida que tem. O Prêmio Nobel de Economia, há pouco tempo, ele fez 70 anos, disse que a mente dele não estava mais como era e tudo, contratou um serviço, o pai dele não aceita a eutanásia, e ele foi para a Suíça e lá teve uma morte assistida e deixou uma carta para a família. Ele disse, não, eu já vi, eu não quero dar trabalho a ninguém, meu aprendizado daqui para frente não tem mais, entenda mais de novo, o aprendizado dele para com ele. Então às vezes a gente é assim, a gente quer resolver as coisas logo. Aí a pergunta, quem é que nunca pensou isso? Quem é que não pensa, já que não pode evitar a morte, de morrer como quer e não como Deus quer? Não é ideológico, olha porque o espiritismo é isso, porque aqui na pergunta é como é que você realmente pensa. Não amasse a realidade, se abra, tenha honestidade para com você e para com Deus, converse com Deus. Converse. Ô rapaz, esse homem era tão bom, essa mulher era tão boa, mas agora doente. Converse. Deus aguenta tudo. Esse aguenta. Converse. Abra seu coração para Deus. Não mostre, não queira manipular Deus, não queira mostrar para Deus que você é quem você não é. Se você tem esses pensamentos, mostre para Ele. Converse com Deus. Não fuja da realidade, bote os pés no chão. Humildade é isso, é humus, é terra. Bota o pé no chão e fala com Deus: Senhor, eu penso isso, eu estou com medo disso, isso aqui eu não entendo, eu sei que o Senhor não me desampara, mas me fortalece, pedir que o Senhor cuide de mim, pedir que o Senhor fique comigo, pedir que o Senhor me oriente. Eu penso essas coisas, Pai, me ajuda com isso, abre meus olhos, abre meu coração, fortalece meu espírito, Senhor. Esse é o papo. Porque tem gente que fala de espiritismo como se fosse alguma coisa mecânica, que a pessoa sabe de tudo porque fala dos planos espiritual e tal, mas a vida acontece aí, quando a gente está vendo nossos parentes amados ficando dementes e precisando da gente, seja do nosso tempo, seja do nosso dinheiro, que às vezes não é o tanto que a gente quer, a gente queria gastar com outra coisa, tanto o tempo quanto o dinheiro, mas está aquilo ali para a gente. Outro tempo, eu estava no outro centro e eu gosto de provocar a fala, e uma moça falou: Renato, eu fui abandonada pelos meus pais, e a moça que trabalhava na casa dos meus pais ficou cuidando de mim. Ela é minha mãe, eu amo para tudo, mas Renato, eu não consegui prosperar muito na vida, eu não estudei muito, eu era empregada, e essa senhora que fazia tudo por mim,
agora começou a ter demência. Renato, não posso deixar ela em casa e não tenho dinheiro para pagar alguém para ficar, meu irmão. E eu estou pensando sinceramente em colocar ela num lar de idosos. O que você acha? Eu disse, eu não sei, minha irmã. Converse com Deus. Mas eu não posso julgar nem condenar. É duro, o negócio é assim mesmo. Não vem assim, meu pai vai ficar doente só quando eu tiver podre de bilionário. Quando eu tiver o tempo do mundo todinho. Não é assim que a roda anda, não, é? Se eu tiver 6, imagina, eu tenho 24 irmãos, aí meu pai vai ficar internado no hospital, um para cada hora, olha. Mentira, não tem esse. Fica nas costas de um, do outro, não é assim não? É assim que a roda anda. É aí que a gente não é esperar o plano espiritual para viver Deus, não, é viver agora. Sua irmã estava com demência. Sim, aí nós estamos lá 5 anos. Minha filha ia tomar de sozinha dela e desencarnou. Aí ela não sabe. Não é duro? É duro, não é brincadeira não. Entendeu? E você ainda fazer aquilo amorosamente, porque você lá no fundo, você quer meio que se livrar, porque acha que é inútil. Aquela pessoa não está aprendendo nada. Numa hora, quando você está cansado, você pensa. Aquela pessoa não está aprendendo nada, você pensa. Mas de novo, você está perguntando para quem? Se está aprendendo para você ou para Deus? E geralmente quando a gente se desespera, é quando a gente pensa na gente. E tem a hora do desespero. É duro, bicho. É estressante, sim, entendeu? Lutar. O cara como meu pai, há 8 anos acamado, a luta da minha mãe com a minha irmã com ele nunca teve um escape. E eu sei que para elas também não é simples, não é fácil. Por isso que a gente tenta também estar ajudando do que pode. Não é fácil, não é agradável. Vai falar aí, fala aí. Tia, só baixar. Vai, então fala aí. Eu tinha 17 anos e hoje eu estou com 73 anos. Meu pai era doente, ele no interior, e eu nem sabia que doença que ele tinha, porque a pobreza era tão grande que não tinha médico, não tinha nada. Só se ele trabalhava, mas quando era noite não conseguia dormir de tudo. E aconteceu o seguinte, ele caiu mesmo, de verdade, e eu com 17 anos tive de arcar com a responsabilidade de dono da casa. O emprego eu consegui correr um salário mínimo, não dava para a gente viver. Uma dia eu tinha me ajudava a conduzir esse barco. E hoje eu vou dizer uma coisa aqui, dizer o que passava comigo. É que poucas pessoas conseguem dizer o que eu vou dizer aqui. Eu pedi a Deus para levar ele, pedi a Deus para tirar ele, porque o sofrimento era tão grande e eu sem saber o que fazer, mas as pessoas têm assim, eu me sinto hoje assim, com um peso na minha vida, por causa, até hoje, por causa desse diabo que eu cometi. Eu pedi a Deus para tirar o meu vida. Eu carrego isso, né? Com isso, né?
peço perdão que era vocês que estão me dando. É isso que a gente está falando. Você abrir para Deus. Isso acontece. Por isso que eu falei da menina que deu cunhos. É assim, e você não fala isso não? É muito engraçado ele dizer que faz, será que é só ele? Não é. O livro dos anos 60 da Elizabeth Kubler-Ross, as pessoas falavam isso. Porque é duro. A gente não pode estar brincando de querer manipular Deus, não. A gente tem que ser filho amado de Deus mesmo e abrir o coração. O Senhor é assim. Me ajude, esteja comigo. Nem se julgue, nem se condene, não se culpe. Quem julga é Deus, mas converse com Deus. Não queira agradar a você nem aos outros, não queira agradar a Deus. Converse. Se isso se passa dentro de você, não minta para Deus não, porque está mentindo para você. Seja honesto com você e com Ele, diga. Porque é impressionante quando a gente diz, se transforma. Impressionante, se transforma. Não sei como o jeito começa a aparecer. Então, muito forte um evangelho, quer dizer, está vendo? O mesmo texto sempre dá um evangelho totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu nem pensei, sabe nem que texto é. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquela que nós podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre, sempre, sempre a vontade de Deus e nunca, nunca, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.